Sejam muito bem-vindos ao Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já deixo aqui aquele pedido de sempre para você nos seguir em todas as redes sociais, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram e no TikTok, e também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, deixa o like no vídeo, mesmo antes de assistir, eu sei que você vai gostar, se inscreva e acesse o nosso site vaitercopa.com.br. Hoje nós vamos falar de uma seleção que pode ter passado em branco, mas que quem acompanhou de verdade as eliminatórias sul-americanas sabe o quanto essa seleção é difícil de vencer. Eles se classificaram em segundo lugar para a Copa, atrás apenas da atual campeã mundial, e foram a seleção com a melhor defesa e com menos derrotas na competição. Pegaram um grupo bem difícil, mas chegam no Mundial com potencial para surpreender. E nessa Copa vai ter Equador. E pra falar de Equador, vocês já conhecem, já é de casa, Bruno Garcês do canal Sudaca Brasil, nosso especialista em Comebol. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e já fala aí pra gente quais são as expectativas para a seleção do Equador na Copa. Olá, Pedro. Bem, a seleção equatoriana vive um grande momento com seus jogadores lá fora, né? A seleção também, mesmo começando com menos 3 pontos, conseguiu chegar em segundo lugar na eliminatória. Há uma expectativa enorme dentro da torcida equatoriana, dos equatorianos, com essa Copa do Mundo, com essa geração de jogadores, mas ainda nós vamos falar muito sobre isso, mas é questionado o trabalho do BKSS, é questionado o trabalho da Federação Equatoriana, pelos próprios jornalistas, pelos torcedores, mas há muita expectativa, mas há uma expectativa que o time pode render muito mais do que está rendendo, e o que está rendendo, pelo menos nos números, classificou o Equador muito bem nas eliminatórias para essa Copa do Mundo lá no América do Norte. Você até deu você falou isso pra gente aqui em off, você acompanha muito mais o futebol sul-americano do que eu não sabia que estava tendo tanto questionamento, que aí eu não sei se você concorda, mas eu diria que o Equador foi a seleção mais regular das eliminatórias sul-americanas, assim. Não só das eliminatórias, mas no ciclo, se você pegar todas as seleções, o Equador foi a de desempenho mais regular, foram só 2 derrotas nas eliminatórias, que foram justamente contra Brasil e Argentina fora de casa. Sim. Então, eu diria que, em termos de resultado, meio que bateu no teto. As eliminatórias do Equador, pelo menos, tem essa questão que você citou, que eles começaram com 3 pontos a menos, e ainda assim acabaram na segunda colocação. Então é um desempenho que pode não ter sido brilhante em momento nenhum, mas é uma seleção que durante todo o ciclo foi muito difícil de enfrentar. Então, já se adiantando nesse ponto, de onde estão vindo essas críticas ao trabalho do BKSS e ao desempenho da seleção equatoriana? Qual que é o ponto assim que mais critica? Pedro, vamos lá. Acho que é importante eu fazer um rápido resumo, e vai ser rápido mesmo, de como o Equador chega aqui, né? Tudo começa, essa geração começa com o Sub-20 de 2019, em que o Moisés Caicedo estava envolvido nessa, né? Outros jogadores que também hoje estão na seleção equatoriana já estavam envolvidos nessa. Sabemos todos que a grande categoria de base hoje, futebol sul-americano, e talvez das maiores do mundo, é o do Independiente Del Valle. É lá que surgiram vários dos jogadores. Teve um jogo contra a Argentina, 8 jogadores do jogo contra a Argentina pela eliminatória, 8 eram da base do Del Valle, ou passaram pela base do Del Valle. Isso mostra tanta força do Del Valle. Então o Del Valle tem sido o grande formador de jogador do futebol equatoriano, né? É muito bem organizado, com uma estrutura para invejar os europeus e tudo mais. Só que o time, aí ele começa a montar uma geração muito boa, já desde 2016, 2017, começa a surgir bons jogadores, e 2019 é o ápice disso aí, quando o time chega à 3ª colocação no Sub-20. 2019, a seleção equatoriana, dirigida por Jorge Célico, e aí essa base cria uma expectativa enorme no Equador, que essa base vai levar o time a voltar ao Mundial, porque eles não estiveram no Mundial 2018, estiveram no Mundial do Brasil em 2014, mas não tiveram em 2018. E aí, em 2019, se cria uma expectativa para estarem no Mundial de 2022. E conseguem a vaga.
né? Conseguem no Mundial 2022, só que caíram no grupo com Senegal, Holanda e Catar. Senegal, e acaba sendo eliminada. Mas não apresentou um péssimo futebol. Mas era o time do Gustavo Alfaro. Ele deu um jeito nesse time no meio das eliminatórias, como ele já fez com o Paraguai também, arrumando a defesa, criando um sistema defensivo compacto, consistente, né? E só que, lógico, tinha suas falhas, né? E esse grupo era muito jovem para o Mundial e sentiu um pouco o peso na hora que jogaram contra times mais fortes fisicamente, como o Senegal, mais experiente, jogadores que estavam há muito tempo já no futebol europeu, contra a Holanda. Então, assim, o time sentiu o peso da estreia assim, em Copas do Mundo, desse grupo de jogadores. Aí há uma expectativa enorme, acabou o Mundial, que agora viria um novo trabalho do Félix Sanches, que ele daria uma consistência a esse time, um técnico que foi criado lá Macia, do Barcelona, trabalhou nas categorias de base lá do Barcelona, um espanhol, trabalhou na seleção do Catar, mas sem muito um currículo grande, né, para você, como o Alfaro tinha. Né? Então tinha uma certa expectativa, mas com um olhar desconfiado em cima dele. Os resultados eram bons, né? Ainda tinha muito do trabalho do Alfaro. Isso eu te falo porque eu comecei a acompanhar os primeiros jogos e eu falei, isso aí tá Alfaro ainda. A defesa bem compacta, fechando bem os espaços, né? Isso aí o Félix Sanches nem quis mudar muito, né? Ele tentou dar um pouquinho mais de um time de futebol mais vertical, tentar ser mais objetivo no início de jogo de contra-ataque. Em alguns momentos conseguiu, outros não criou essa consistência. E aí na Copa América, mais uma vez o Equador nunca vai bom na Copa América, né? Aí na Copa América a Federação Equatoriana resolveu tirar o Félix Sanches. Eu não acho que ele vinha fazer um mau trabalho, concordo com você, não acho que ele fazia um mau trabalho, só que eles preferiram pegar o BKSS, que é um técnico que eu acompanho há muito tempo, já trabalhou com o Sampaoli, tem um estilo de jogo mais posicional. Eu imaginava que poderia casar muito bem a consistência defensiva que o Alfaro criou lá atrás, esse grupo está acostumado a jogar dessa forma, consistente, fechando bem os espaços e tal, e com a intensidade que o BKSS gosta de emplacar nos seus times e com um bom toque de bola. Só que o BKSS até continua com a base da intensidade, fechando bem esse espaço, uma boa defesa, tanto é que acho que depois você vai ter os números aí das eliminatórias, tomou pouquíssos gols, perdeu apenas 2 jogos, e aí os números mostram que dão um aval para esse time do BKSS, que é um time, um dos favoritos da América do Sul para ir longe na Copa do Mundo. Só que a crítica maior lá é a falta de gols. É a falta de criatividade, e depender demais da individualidade de alguns jogadores. E mesmo assim, nós vamos entrar nessa polêmica, o BKSS também é questionado por algumas convocações esquisitas que ele cometeu, que ele fez durante esse comando aí da seleção equatoriana, que aí questionou-se muito até que ponto o BKSS é importante nesse projeto do Equador, ou se é apenas uma marionete da Federação Equatoriana, que acaba implantando, pedindo que convoque jogadores que estavam na reserva dos seus times aqui no Equador. Teve um jogador, o Guagua, que nem titular, nem num jogo profissional ele tinha jogado, olha só, nem jogo profissional ele tinha jogado, e foi jogar nas eliminatórias com a seleção equatoriana. Quer dizer, coisas meio assim que é estranho você, como assim? O Guagua nem tinha jogado profissional, já estava jogando na seleção equatoriana. Então essas convocações, essas forçação de barra que o BKSS acabou aceitando, falo, será que é o BKSS ou será que é a Federação Equatoriana que está forçando a barra para tentar vender o jogador, para tentar mostrar o jogador lá para fora? Essas coisas que nós sabemos também que acontece também aqui no futebol brasileiro, já sabemos de história dos anos 2000, que convocava esse jogador, até nos anos 90, convocava esse jogador para tentar colocar ele na vitrine e vender ele para o futebol europeu, e às vezes a seleção até ganhar dinheiro com isso, né, a CBF. Né? Então eu sei que isso acontece, mas esses questionamentos que deixaram o time do trabalho do BKSS a torcedor equatoriano desconfiado, e principalmente a falta de gols, né, porque não faz gol, tem dificuldade, cria pouco. Você vê os jogos agora amistosos contra o Marrocos, contra a Holanda, jogos da eliminatória, chega pouco, viu, Pedro? Chega pouco o ataque. E isso critica-se muito no trabalho do BKSS. Tem uma boa defesa? Ok, linda defesa, fecha bem compacta, fecha bem o espaço, sufoca, perde, pressiona, é maravilhoso do Equador. Né? Lógico, tem jogadores inteligentes que jogam em grandes ligas, como o Moisés Caicedo, Pátio, estão envolvidos nesse futebol intenso do futebol europeu, dinâmica, rápida e tudo. Só que no ataque
depende muito da individualidade de um Gonçalo Plata, depende muito da individualidade de Ener Valencia, e os jogadores sobrecarregam, né? E isso questiona-se muito o BKSS, que tem um DNA ofensivo, né? E não consegue implantar isso na seleção equatoriana. Não sei se é tempo, se não é, ou jogadores que não querem aplicar esse estilo de jogo. Isso aí é a questão que deixa o torcedor equatoriano com um pé atrás, com uma pulga atrás da orelha. Eu comentei com você antes da gente começar a gravação aqui que, pra mim, eu fiquei muito surpreso com a demissão do Félix Sanches depois da Copa América, porque foi uma... Eu também tinha expectativa de que o Equador pudesse ir mais longe na competição, só que foi uma eliminação para a Argentina nos pênaltis, em que eles tiveram um pênalti no tempo normal com o Ener Valencia, que poderia ter colocado eles na semifinal, se tivesse passado da Argentina, e eles só pegam a Argentina na segunda fase, porque tem uma derrota para Venezuela na fase de grupos, e um jogo que é muito condicionado por uma expulsão totalmente infantil do Ener Valencia. Então, para mim, a eliminação da Copa América estava muito mais conectada com erros individuais dos jogadores do que ao trabalho do técnico em si. Então, já vamos falar sobre o estilo de jogo do Equador, porque é uma equipe, e aí você pode até me falar se isso é uma característica do BKSS mesmo, mas é uma equipe que varia de formação de acordo com o adversário, então eles têm jogos em diferentes formações, mas independente disso, sempre é um time que marca forte e que prefere ser reativo, mas que, como você falou, é um time que sofre na hora de marcar gols. A escalação que a gente pegou aqui para exemplificar foi de um jogo contra a Venezuela, que eu imagino que tenha mais cara de titular pelos jogadores assim, mas o time foi com Galíndez, Ordóñez, Félix Torres, Pátio e Estupiñán, Moisés Caicedo e Vitti, Alan Franco, Plata e Corozo, e Ener Valencia no ataque, aqui num 4-2-3-1. Eu tinha bastante expectativa, até no último Mundial, com o Equador para essa Copa, porque eu achava que os jogadores que eram promessas estariam em um estágio mais avançado para essa Copa. Só que os principais seriam o Plata e o Kendry Páez. Só que o que acontece é que o Plata não voltou pro Flamengo e não conseguiu se firmar em momento nenhum. Tem momentos de titularidade, assim, mas nunca chegou a ser um protagonista de fato no Flamengo. E o Plata, que bateu na Europa e voltou pro River, e também não conseguiu se firmar muito no time. Então continuam sendo bons jogadores, mas que têm dificuldade de se firmar na primeira prateleira da América do Sul. O que não é o caso dos nomes mais defensivos, que é o Caicedo e o Pátio, que esses sim vingaram a ponto do que se esperava. Uhum. Mas em termos de escalação, de estilo de jogo, o que a gente pode esperar do Equador na Copa? Muita variação mesmo. Você usou uma linha de 4 aí, mas, cara, ele usa muito uma linha de 3 zagueiros, né? Aí faz Pátio, Torres e Ordóñez, que Ordóñez, ou então o Incapé também é um jogador que está no Arsenal, já jogou no Leverkusen há muito tempo, ele faz a lateral esquerda também, aí o time tem uma linha de 4, mas ela se torna uma linha de 3 em alguns momentos, principalmente porque o Alan Franco muitas vezes joga como lateral direito, né? E aí ele sai do lateral direito e vai um pouquinho à frente fazer a segunda linha junto com o Pablo Vitti, né? E com o Moisés Caicedo faz uma linha de 3 volantes, né? Então, assim, essas alternâncias é normal do BKSS, viu? O BKSS cansou de fazer isso no Defensa e Justiça, cansou de fazer isso no Racing, de alternar durante a partida o esquema tático, até para confundir, para tentar criar uns desmarques automáticos. Então, isso é um dedo do BKSS nesse sentido, né? Ele até faz mais que o Félix Sanches e mais que fazia o Alfaro, né? Essa variação durante a partida. Né? Eu vi muito isso, ele tá tentando ensaiar mais em alguns amistosos, essas alternâncias tipo do Alan, igual eu tô falando do Alan Franco, jogando como lateral direito. Nesse jogo ele não tá como lateral direito, aqui tá o Ordóñez, né? Mas tipo, aí a válvula de escape é o Estupiñán, e aí de repente o Estupiñán se manda para frente, né? É o lado esquerdo, ele vira um ponta, e Ordóñez, Torres e Pátio formam uma linha de 3 zagueiros, entende? Tipo, essas variáveis
ele faz durante a partida, e ele fez isso também, por isso que ele costuma utilizar esse 4-2-3-1, vira um 3-4-3, né? Já jogou com muita linha de 5 também, que é uma característica do Del Valle. O Del Valle joga muito com uma linha de 5, e esses alas laterais viram pontas, e é impressionante isso, o mecanismo com esses caras estão bem ensaiados. Então, esses jogadores que trabalharam muito na base lá do Del Valle, tipo Preciado, que também é muito utilizado, agora está no Atlético, está no Galo, mas ele é muito utilizado também pelo BKC. Ele faz muito isso também. O Estupiñán faz muito isso também, porque é um jogador que é de todo terreno, né? Que é de toda cancha, né? Então ele joga muito pelos corredores. Então a base do Equador é o jogo vertical e sair rápido pelas bandas, pelos corredores. É ali que eles se estruturam mais, saída de bola. E tenta passar por esse defesa pelo meio, pelo centro. É muito difícil. Muito por causa disso. Porque ele enche de zagueiros na primeira linha, né? Por isso estou te falando, às vezes o Incapé, ele é um zagueiro, né? De origem zagueiro, mas joga como lateral esquerdo em alguns momentos da seleção, né? Então eles fecham bem essa linha, a primeira linha, vira um bloco bem compacto, o Pátio está em grande momento, vacila em alguns momentos, mas está em grande momento, né? O Incapé e tudo mais, e 2 volantes. Aí ele tem um cão de guarda, que para mim é o melhor jogador que está na foto aí da sua arte, que é o melhor jogador dessa seleção, disparado, não tem comparação. O que esse cara joga, desde que ele surgiu na base do Del Valle, eu já via que ele era um monstro mesmo. Você via com um menino com 17, 18 anos, você falei, caramba, velho, não é possível que esse cara tá com essa idade, ele tem essa estrutura tática, cara. Era impressionante já na época, já impressionava o vigor físico dele, né? Mas principalmente como ele tinha bons passes, visão de jogo, inteligência para saber se posicionar em campo. Eu ficava impressionado com o Moisés Caicedo. Com 10 jogos que eu vi do Moisés Caicedo, eu já estava encantado com o garoto, e aí ele foi vendido lá para o Brighton, né? Então, assim, ele é o cara do time e ele dá essa consistência para esses 2 volantes. Então, é um meio de campo ali que fecha muito o meio. E nas bandas que eles tentam atacar. E aí eles aquele famosa... E o perde, pressiona, rouba a bola e sai rápido para o ataque. E aí tá grande... Isso é muito bem consistente no Equador, e por isso que tomaram poucos gols, né? Porque tá muito bem ensaiado isso. Tá muito bem estruturado entre os jogadores e o time titular. O problema é quando eles vão para o ataque. Porque vai muito na base da intuição, de buscar os espaços, vai muito que, tipo, o Ener Valencia, se ele tiver uma boa noite, aí o time funciona no ataque. Se ele não tiver uma boa noite, esquece, né? Aí depende mais do Gonçalo Plata, que ele tenha bons desmarques, tenha velocidade, explosão, ele tem habilidade. Inclusive ele fez um golaço ontem pelo Brasileirão contra o Atlético aqui na MRV, saindo, driblando todo mundo, faz um golaço. É um jogador, igual você falou, um jogador de altos e baixos. Faz um jogão ali pela Libertadores, pelo Brasileiro, de repente um outro jogo ele some, desaparece, perde gols incríveis. Então, assim, não dá para confiar. E esse é o grande problema, porque ele também, o BKC não convoca centroavantes diferentes. Ele insiste no Ener Valencia. Teve um jogo que o Ener Valencia não podia jogar, ele jogou sem um centroavante, sem uma referência. Ele jogou com o Gonçalo Plata, com um falso 9. Aí fica difícil você trabalhar um elenco, e aí eu vejo falta de recurso mesmo do BKC, de tentar encontrar soluções para o grande problema, o ponto fraco desse time, que é o ataque. O próprio Felipe Luiz, na passagem dele pelo Flamengo, chegou a usar o Plata nessa posição mais centralizada no ataque algumas vezes. Inclusive, voltando ao que você falou, o Alan Franco também no Galo, o Birmesh, ele faz algumas partidas como ala direita, né? Ele começou a fazer porque ele fazia isso na seleção equatoriana. Não utilizava muito ele encaixou muito bem como um primeiro volante, também eu achava que era mais ou menos, mas quando ele começou a ser utilizado na lateral direito, porque ele estava sendo utilizado na seleção equatoriana como lateral direito. E aí foi espelhado no clube, né? É o que a gente tá falando, o Equador ele tem um bom elenco, e inclusive já vamos falar dos principais jogadores do Equador, começando por William Pacho, zagueiro de 24 anos do PSG. Ele tem 34 jogos pela seleção, ainda é jovem, né? Ele praticamente começa a trajetória dele nesse ciclo. Pela Ligue 1, na temporada 24-25, foram 28 jogos, 4,3 bolas recuperadas por partida, 8 dribles sofridos, 2 desarmes por jogo,
Precisão no passe de 95%, 80 toques na bola por partida e deu uma assistência. Esses são os números dele no campeonato francês, mas nessa temporada ele é campeão da Champions com o PSG e ele é um dos principais zagueiros do futebol mundial na temporada. Então, assim, é um jogador que deu um salto. Como eu vinha dizendo, eu esperava que outros jogadores, principalmente mais de ataque do Equador, também dessem esse salto, talvez não de chegar nesse nível de primeira prateleira do mundo, mas de se firmar no futebol europeu. O Pacho se tornou um dos principais jogadores do mundo, tem os momentos dele de falhas e etc., mas é sem dúvida o principal zagueiro e o principal nome de defesa do Equador hoje. Não, sem sombra de dúvida. Acho que eu mesmo não conhecia o Pacho trabalhando no futebol equatoriano, vi muito pouco dele, e quando ele começa a explodir no PSG, que foi ali que eu comecei a acompanhar um pouquinho mais, falei, gente, que zagueiraço, tipo, eu fiquei surpreso mesmo. Eu confesso que eu tinha mais expectativa com o Hincapié, eu ainda acho o Hincapié um baita, eu acompanhei ele mais no Tajeres de Córdoba, né, e depois quando ele vai pro Leverkusen também gostava muito do trabalho dele. Acho um jogador muito técnico, bom lançamento e tudo mais. Tinha uma expectativa em cima do Félix Torres, que não é esse jogador todo, no Corinthians não tá bem, né? Mas assim, agora no Inter, né? Agora no Inter. Mas sim, eu tinha expectativa nesses zagueiros, né? E fora outros também, que eu lembro do Arriaga também, que jogava muito bem, hoje ele tem péssimo, tá inclusive no Bolívia, da Bolívia. Tinha outros zagueiros que eu acompanhava de perto, e o Pacho me surpreendeu muito. E a maturidade, a fortaleza, a segurança, ele parece que às vezes está tranquilo. Eu passo uma tranquilidade, parece que, gente, que cara sereno, que cara tranquilo, parece que ele tá jogando uma pelada ali de fim de semana, numa boa, tá, sabe, parece que a cabeça dele tá, e às vezes até voa mesmo, porque ele já cometeu alguns erros, mas é um jogador muito técnico, muito forte fisicamente, e é sem sombra de dúvida um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano e do futebol mundial. É uma grande surpresa. Acho que ele já tem 2 temporadas muito boas, né, Pedro? A temporada que ele é campeão, ele bate campeão com o PSG e essa agora, né? Então é um jogador que tá junto com o Moisés Caicedo. Só perde pro Moisés Caicedo porque o Moisés é de outro planeta. Mas até na última temporada dá até para falar que o Pacho ficou um passo à frente, não só pelo título da Champions League, mas porque o desempenho dele ali ao lado do Marquinhos chamou muita atenção. Os dois foram ele foi nessa temporada do PSG. Muito bem, mas é porque eu acho o Moisés acima da média. Ele é acima da média. Total. Então, assim, é um bom tempo que ele é acima da média, né? Então, mas então os dois ali, são as duas grandes estrelas dessa seleção equatoriana. E ele foi importante porque você citou o Félix Torres, que ele aqui em São Paulo ele não é muito querido por uma das torcidas do estado. E no Inter também não tem agradado tanto, mas na seleção ele joga bem, ele joga melhor do que joga. Inclusive ele faz muito isso que o Pacho também faz, o Hincapié também, mas eu acho que o Félix Torres tem uma qualidade, talvez a grande qualidade dele, né, que eu destaco ele é os lançamentos, né? Esse jogo direto, defesa e ataque, que o BKC gosta tanto, né? Ele faz muito, Félix Torres. Então, às vezes, ele ajuda muito se ele vê esse entrosamento com o Ener Valencia, com o Plata, com o Minda, com o Stupinhan, quando você vê o jogador se lançando lá na frente, ele consegue fazer esse lançamento. Então, é uma das virtudes do Félix Torres, é o que agrada um pouco nesse jogo do... E, lógico, na seleção equatoriana, o Pedro, ele está mais bem protegido. Essa seleção não se expõe tanto, eles não sobem tanto. Você pode ver que quando o time vai ter esse jogo vertical, tá 0-0, campo neutro, esse time vai se expor muito pouco. E aí cria uma segurança maior para os zagueiros lá de trás. Então eles não ficam tanto no mano a mano, né, tão expostos assim. Então por isso que o Félix Torres acaba se protegendo um pouco das lambanças que ele pode cometer. E outra coisa que eu ia falar do Pacho é que ele surge em um momento de transição ali com o Arboleda, que era uma das principais lideranças e o principal zagueiro do Equador há muito tempo, saindo da seleção, e ele é o cara que assume essa posição assim de ser a referência na defesa da seleção.
Então já falamos bastante dele, então vamos falar mais sobre Moisés Caicedo, também de 24 anos, volante do Chelsea. Pela seleção, ele já tem 60 jogos, o que chama muito atenção para um jogador de 24 anos, 3 gols e 9 assistências. Pela Premier League de 24 e 25, foram 38 jogos, ou seja, ele jogou todos os jogos da Premier League. Foram 6 bolas recuperadas por jogo, 3 desarmes por partida, 90% de precisão no passe, 71 toques na bola por jogo em média, tomou 11 cartões, o que é uma crítica que ele sofre por essas questões de disciplina, mas também marcou um gol e deu 2 assistências. O que podemos falar sobre Moisés Caicedo que já não falamos durante esse episódio? Que pode ser diferente, né? Pô, é um jogador especial, né? Um jogador que todo técnico quer ter, a aplicação tática, como eu já disse aqui, desde quando ele surgiu, você via essas qualidades já nele, não foi que foi evoluindo, não, o que ele foi ganhando é minutagem, ele foi ganhando experiência na Europa, jogar em grandes ligas, né? Isso faz uma diferença enorme para quando disputar um Mundial, disputar uma Copa do Mundo, já conhece os meias, conhece os principais jogadores que estão ali das seleções adversárias, então esse conhecimento, essa leitura de jogo é o que impressiona muito no Moisés Caicedo, e agora ele ganhando uma rodagem maior, eu vejo ele pode ser que seja a Copa do Mundo dele, principalmente por causa disso, por ter um pouquinho mais de experiência na Europa, ele tá um pouco cru. Eu lembro que até um jogo da Copa 2022, o Alfaro tira ele e coloca um outro volante de marcação, que eu falei, gente, o que aconteceu com o Moisés? Porque às vezes a cabeça do menino ainda não está pronta para um Mundial, sente a pressão. Acho que foi o jogo contra o Senegal, se estiver equivocado, depois eu vou olhar isso direito, mas eu falei assim, Moisés precisa rodar um pouquinho, e ele agora está com 24 anos, uma idade boa, né? Então eu vejo o Moisés Caicedo como uma grande referência, e como ele joga numa grande liga junto com o Pátio, eu até acho que a liga do Moisés é melhor, né, igual o IKP, mas o Moisés está jogando todos os jogos, ele é incansável, né? Eu falei isso na época, Pedro, quando ele surgiu, eu tenho esse registro no meu canal, que quando ele surgiu, ele estava jogando no América de Quito, é um time que está na segunda divisão equatoriana, e eu acompanhava os jogos do América de Quito para ver o Moisés Caicedo. Você tem uma ideia como que esse garoto chamou minha atenção no início, porque eu vi no Sub-20 da seleção equatoriana, gostei muito do que eu vi, e aí eu vi, tem um jogo da América de Quito, ele estava jogando emprestado lá. Eu fui ver, deixa eu ver os jogos desse menino. E impressionava, depois ele já foi vendido logo em seguida, jogou no Del Valle, depois foi vendido. Então impressionava muito a qualidade que ele tinha em tudo, marcação, proteção de espaço, preenchimento, lançamento, passe, impressiona muito como é a dinâmica do Moisés Caicedo. Então, é um jogador especial e eu espero mais dele. Eu espero mais dele nesse Mundial. Eu espero que ele tenha que essa rodagem dele lá na Premier League, no Chelsea, que eu chamava ele de um Kanté equatoriano. E eu acho que eu não estou equivocado, não. E nessa Copa ele chega com muito mais responsabilidade também, além de ser mais experiente, ele não chega mais como um jogador jovem que está se destacando e que é uma promessa, ele chega como a principal referência do time, o principal nome. Sim. Aí esbarra no que a gente estava falando de ele ser um volante, então é um pouco complicado essa questão do principal nome do time ser um volante, não um jogador que pode contribuir tanto ofensivamente assim, apesar dele ter uma saída de jogo muito acima da média. Só que a gente tem que ver como é que ele vai se comportar nessa Copa, não só ele, mas toda a seleção do Equador, já que eu acredito até que para a própria seleção do Equador, ainda mais com essa possibilidade de se classificar em terceiro, existe uma expectativa grande para o que o Equador pode fazer nessa Copa, depois de ter tido um ciclo tão regular. Não, é isso mesmo, acho que as duas grandes referências, nós vamos falar sobre a terceira aí, que você cita muito bem, mas as duas grandes referências que estão em alto nível no futebol europeu, eles são extra classe, mas na defesa, não no ataque. Isso mostra muito porque o time tem dificuldade
de ter um ataque brilhante nessa eliminatória e vai ter essa dificuldade também no Mundial. A defesa é o ponto forte do Equador e os seus dois principais jogadores são comprometidos mais com a defesa. Exatamente. Então vamos falar do último jogador, um nome que é, digamos, polêmico no futebol brasileiro, mas estamos falando de Ener Valencia, atacante de 36 anos, hoje no Pachuca do México. Pela seleção do Equador, ele tem 105 jogos, 49 gols e 15 assistências, uma média de uma participação em gol a cada 119 minutos, então menos de 2 jogos para ele entregar um gol, e é o maior artilheiro da história da seleção equatoriana. Na temporada 24-25, pelo que eu peguei aqui, ele fez 40 jogos, marcou 11 gols e deu 2 assistências. A impressão que a gente tem do Ener Valencia é que ele é um jogador muito 8 ou 80. Assim, ele tem momentos muito marcantes dele marcando gols, mas também tem muitos momentos que ficaram marcados dele perdendo gols. Tendo isso em mente, o quanto o Ener Valencia ainda é importante para a seleção equatoriana. Nossa, aí que tá o grande problema. A grande crítica, além da falta de gols, que é visível, é também a dependência ofensiva que tem em cima de um cara que não está mais no seu ápice, que é o Ener Valencia. Mas ele é a única referência. Como eu já disse no início, o BKSS prefere jogar com um falso 9 se não tiver o Ener Valencia. Você vê que não há confiança nos outros jogadores que tem aí. O Campana pode ser um cara que pode às vezes jogar no lugar dele, mas não tem essa confiança do BKSS, né? A seleção equatoriana carece um pouco de um centroavante que possa fazer frente ao Ener Valencia, isso eu tenho que confessar. Surgiu o Kevin Rodrigues, mas não durou muito. Tem quem que agora fugiu o nome do outro rapaz também, que joga no Guayaquil City, mas eu acho um jogador muito ruim, mas faz seus gols da futebol equatoriano, mas em geral não tem. Em geral a seleção equatoriana não tem um substituto. Então a situação para a situação da seleção equatoriana é pior do que a gente imagina, porque depende muito do Ener Valencia, que tem seus dias bons e dias ruins, né? E na seleção equatoriana até que rende bem. É um jogador que incomoda, ele se sente à vontade lá. Ele voltou pro futebol mexicano, né? Se eu tiver, ele tá no Pachuca, né? Onde que ele jogou muito melhor foi quando jogou no Tigres lá. Ele teve uma boa fase. Um jogador que tem uma explosão, é um jogador que finaliza muito bem. Mas sua passagem no Inter, como eu lembro da passagem dele no Internacional quando ele chegou, ele começou muito bem. A torcida do Inter a torcida colorada ficou apaixonada com ele de início, mas depois, nos jogos decisivos de Libertadores, ele acabou falhando e ficou marcado por isso. Então, a confiança dele foi lá embaixo. Mas é um jogador que a seleção equatoriana depende muito, né? Então, eu acho que... e ele ficou... Pra você ter uma ideia, mesmo assim, a seleção equatoriana depende muito. Teve nesse processo de 2022 para 2026, ele chegou a ficar 2 anos, Pedro, sem fazer gols na seleção equatoriana. Você tem uma ideia de que ele também viveu essa seca e essa má fase na seleção equatoriana. Tanto é que aí depois ele fez um gol contra a Bolívia, não vou lembrar contra quem, e aí depois ele tem uma boa sequência. Aí ele faz 5, 6 gols na eliminatória, pelo menos resolve o problema do Equador, mas você vê a dependência e como é difícil você confiar ou depender de um cara que oscila, um cara que fica 2 anos sem fazer um gol. Isso aí é muito. Então, preocupa. E é o que eu falei, ele é um jogador de momentos muito marcantes pro bem e pro mal. Exatamente o que você falou do Inter, ele chega muito bem, ele chega com muita expectativa já, porque ele faz uma Copa do Mundo muito boa. O Equador, ele é eliminado na fase de grupos, mas tenho quase certeza que quando acaba a fase de grupos, ele era o artilheiro da Copa. Ele fez todos os gols do Equador? Acho que ninguém... Caicedo fez contra o... o Caicedo fez um, verdade. Caicedo fez um. Mas ele acaba a fase de grupos com 3 gols e ali na artilharia, então cria-se muita expectativa, porque, e como foi logo no primeiro jogo da Copa, que ele marca 2, é um jogo que tava todo mundo assistindo,
E ele começa bem no Inter, mas aí tem aquela fatídica semifinal de Libertadores que ele perde 2 gols que um atacante do tamanho dele não pode perder. Não pode. E é numa semifinal de Libertadores que possivelmente viria mais um título pro Internacional se passasse ali, enfrentar o Boca. A gente não sabe como seria, então ficou marcado isso. Eu já falei da Copa América. Não é... Nunca vai estar correto você personificar uma eliminação em um jogador só, mas o Ener Valencia tem muita responsabilidade na eliminação do Equador na Copa América, por causa da expulsão no jogo contra a Venezuela. Sim. E um pênalti perdido contra a Argentina no... Foi na prorrogação ainda que ele perde o pênalti. Isso eu não vou lembrar. Agora. Mas ele perde um pênalti contra a Argentina ali. Sim. Que podia ter mudado a história do Equador na Copa América. Então é muito complicado você depender de alguém, como você falou, que você não sabe o que esperar. Então foi no segundo tempo que ele perdeu o pênalti, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, tá. Mas então é difícil você saber, porque pode ser que ele faça totalmente a diferença pro Equador na Copa positivamente, mas também a gente já viu momentos em que ele foi decisivo pro lado negativo, jogando pelo Equador, pelo futebol de clubes, mas o nosso foco aqui é na seleção do Equador. Algo a acrescentar sobre Ener Valencia ou podemos... Não, pode seguir. Pode seguir. Então vamos discutir os pontos fortes e fracos da seleção do Equador, começando por algo que a gente já falou. Eu acho que o principal ponto fraco do Equador tá no campo de ataque, como a gente falou. É uma seleção que tem muita dificuldade para marcar gols, e principalmente quando enfrenta uma seleção mais fraca, que se defende, que se fecha em uma linha de 5, por exemplo, eles têm dificuldade para criar jogadas e para encontrar soluções contra isso. Na Copa do Mundo, com essa possibilidade de terceiros colocados avançarem, saldo de gols é algo que a gente não pode desprezar. Então, quanto isso pode ser decisivo para o Equador em um jogo contra a Curaçao, por exemplo? A questão que me preocupa no Equador é a dependência individual que ele tem, principalmente no ataque. É muito intuitivo, é muito na base de que cada um, as escolhas que Gonçalo Plata fizer, as escolhas que o Minda fizer, que o Yeboah fizer, né, que o próprio Yeboah tem jogado bastante nesse time ultimamente, o que o próprio Ener Valencia, essa dependência pode minar o próprio time, se pegar uma grande defesa. Eu vi jogos que sofreu com times fracos, tipo a própria seleção chilena, uma das mais fracas dessa eliminatória, sem sombra de dúvida, junto com a do Peru, um péssimo futebol. O Equador, quando o Chile se fechou, na hora que estava perdendo, né? O Equador estava ganhando de 1-0, o Chile se fechou, puxava e o Equador não conseguia furar o bloqueio. Quer dizer, e os jogadores iam perdendo a paciência. E aí começaram a fazer chuveirinho na área. Coisa que, tipo, é o básico, o principal sintoma, sintoma de que o time está dando errado na parte ofensiva. Né? Você começar a criar chuveirinho na área sem ter um centroavante cabeceador, que aí, no caso, seria o Ener Valencia. Então, essa debilidade ofensiva, esse problema de encontrar, de ter um pouquinho, ter armas, ter um jogo posicional. Pô, eu fico decepcionado com o BKSS, de verdade, porque eu vi excelentes times do BKSS, com Defensa e Justiça, com o próprio Racing, que ele chega e bate semifinal de Libertadores. O time de Defensa e Justiça do BKSS é um time que tocava bola, fazia triangulações, criava associações pelos lados, chegavam com muitos jogadores ao ataque. Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo pouquíssimo. A impressão que eu tenho é que esse time não está a cara do BKSS, ele está apenas cumprindo o papel de que pediram para ele, que o time tem que jogar dessa forma, porque está acostumado a jogar dessa forma, e vai ser melhor para o grupo e para ele, e que ele não vai criar armas para esse time sair dessas armadilhas defensivas que o próprio Equador faz muito bem. Né? O Equador é um dos grandes especialistas nisso, em fechar os espaços, criar um time bem compacto, criar muita intensidade na marcação, e quando enfrenta isso, ele tem muita dificuldade. Aí tem que contar com a inspiração desses caras, e sabemos muito bem que os jogadores de frente, eles oscilam. E é por isso, né, Pedro? Porque esses caras oscilam.
eu acho que o time fica à mercê deles. Eu acho que isso é preocupante quando enfrentar um time que que defenda muito bem nesse Mundial. E como a gente já citou, a gente falou muito do Valencia, que é um jogador que ele foi muito criticado pela torcida do Inter, principalmente no final da passagem dele. O próprio Plata é um jogador que é muito contestado pela torcida do Flamengo. Então, esses jogadores que talvez sejam as principais esperanças de gol do Equador, eles não acompanham a regularidade do resto do time. Não são jogadores que você pode ter certeza que eles vão fazer a diferença em um jogo decisivo, por exemplo. O Yeboah também é outro também que eu não me passa confiança. O jogador tem sido muito utilizado pelo BKC, você joga mais pelo lado direito. Normalmente está jogando Ener Valencia no centralizado, Gonçalo Plata pela esquerda e Yeboah pela direita, né? Eles dão amplitude ali, mas eu não sinto muita confiança nisso. O Plata mesmo, toda a carreira o Plata oscila, né? E eu te falo numa boa, Pedro, eu acompanhei muitos jogadores jovens que saíram das canteiras das categorias de base do Del Valle, Billy Arce, Steven Plaça, o próprio Gonçalo Plata, e nenhum deles teve consistência na carreira. Jogadores muito habilidosos, jogadores que são rápidos, lisos, que destacavam no Sub-20, destacaram no Del Valle, foram para fora. Eu lembro que o Steven Plaça até foi contratado pelo próprio Ronaldo Fenômeno para ir jogar no Valladolid. O Ronaldo foi no Equador para levar o Steven Plaça, não deu certo, vive com lesões. O Gonçalo Plata mesmo já bateu na Europa, voltou. Então é uma geração de bons jogadores, que o próprio Kendry Paz é um menino muito especial também, um jogador que já desde os 15, 16 anos se percebe que ele é diferente. Só que todos vivem num grande problema. É a cabeça desses jogadores. Não tem uma estrutura que consiga trazer eles para o profissional mesmo. Então, por isso que eles oscilam muito na carreira, né? Então, são poucos jogadores que são como o Antônio Valencia, Eltonito Valencia, que jogou muito tempo no Manchester United, foi lateral, ponta do Manchester United durante anos. Eu fui no Equador há uns 5 anos atrás. Eu fui lá, participei de alguns programas de televisão e eu lembro que eu conversava, perguntava isso para eles: gente, qual o problema do Equador? Vocês criam tão bons jogadores, tecnicamente, jogadores muito bons mesmo. Essa canteira de base do Del Valle é espetacular, né? E por que esses jogadores não vingam na Europa como outros, como poucos vingam, né? O Moisés Caicedo, na época não, o Moisés Caicedo nem tinha estado bombando, mas tinha muito exemplo do Antônio Valencia, né? E eles falam assim: a cabeça, esses meninos não têm uma estrutura boa quando eles surgem, assim, ficam impressionados com o dinheiro e não tem uma estrutura suficiente para continuar com a carreira profissional. Então acabam se entregando. Nós tivemos um caso aqui em Minas Gerais, um jogador equatoriano que é um talento assim absurdo, que é o Casares, né? Jogou muito tempo na Argentina, ele começou nas categorias de base do Del Valle, foi para a Argentina e veio para o Atlético, e você percebia a qualidade técnica do jogador só de tocar na bola. Ele era para ser um dos melhores jogadores do futebol sul-americano, pela qualidade técnica que ele tem e os recursos que ele tinha. Só que se entregou para a noite, começou a sair muito, não era profissional, né? Começou a beber muito também, então não tinha um preparo físico que aguentasse os 90 minutos, e aí você via o talento sendo desperdiçado. Então, essa geração equatoriana, Pedro, é uma geração especial. Eu acho que nunca, e eu te falo porque eu conheço a história do futebol equatoriano, nunca se teve uma geração tão boa de tantos bons jogadores, né? Tão bons jogadores. E eu te falo que desde 2015, 16 para cá, uns 10 anos que a geração equatoriana tem fornecido bons jogadores. Só que muitos deles se perderam muito por causa da cabeça deles. Então, poderia estar bem melhor. O Equador poderia estar com uma geração muito melhor do que essa que está aí agora. Tem um jogador menino, Michael Estrada, que hoje joga na Liga de Quito. Mas quando esse menino surgiu também, um jogador espetacular. Ele foi para o futebol mexicano, foi bem, mas também oscilava. Ele chegou a ser titular da seleção equatoriana, mas também oscilava. Então, assim, é uma pena. O Equador poderia estar bem melhor. A verdade é essa. Então, eu sei que eu saí um pouquinho do assunto, mas é porque eu estive lá, eu conversei com o pessoal, ainda converso com o pessoal de lá também, e surpreende como que, mesmo assim, eles ainda têm uma grande geração, né? Mas muitos foram desperdiçados. Eu acho que é algo a se destacar, sim, porque, como eu falei, a gente tinha mais expectativa em relação ao Kendry Paz, mas você falando, eu até lembrei
Logo antes da Copa América, teve um episódio que ele foi pego numa festa no meio da data FIFA e foi suspenso. Exato, e ele é de menor. E ele era de menor, né? Então, entre pais, o Arboleda, óbvio. Arboleda. Não pode faltar em um momento como ele. Obviamente, ele estava lá. Tinha mais um ou dois. Acho que o Incapé também estava. O Pata. Foi em um jogo contra a Itália, inclusive. Era um amistoso bem importante, não era? Acho que eu não vou lembrar o jogo exato, Pedrão, mas Pelo que eu vi, foi depois do jogo contra a Itália. E acho que tinha mais um amistoso, mas eu lembro que eles foram cortados do jogo seguinte. Então, assim, esses episódios de indisciplina acabam pesando na carreira dos jogadores equatorianos no geral. Agora, a gente tá falando da falta de poder ofensivo, mas a gente sabe como, em um torneio de mata-mata, a solidez defensiva é algo que pode fazer diferença. E nisso não tem como você criticar o Equador, porque eles foram a melhor defesa das eliminatórias. Eles sofreram só 5 gols durante todo o torneio. Foram 13 jogos sem sofrer gol. Então eles só sofreram gols em 5 jogos. E em todo o ciclo, eles só levaram 2 gols 4 vezes em 4 partidas. Então é uma seleção que toma muito pouco gol, o que pode fazer diferença, principalmente em um mata-mata de Copa do Mundo. Então, o que deve pesar mais na Copa? A dificuldade de marcar gol ou a qualidade que o time tem na hora de se defender? Não, acho que vai sobressair a qualidade para defender. Vai sobressair. Porque do ataque, depender que esses caras estejam numa boa noite, uma boa tarde. Mas, assim, a defesa é consistente. Isso não podemos nem duvidar. Como eles fecham bem o espaço, por isso que eu tô falando, o BKC se muda o esquema, o time continua compacto, então não é só a linha defensiva, né, que nós falamos do Ordonhas, do Félix Torres, do Pátio, do Incapé, e tem outros também, então aí eu não tô lembrando aqui agora, mas que também estão participando do grupo, o Alan Franco participa muito, o Pablo Vitti, Moisés Caicedo, são jogadores muito, muito fortes para defender, fecham bem os espaços. É impressionante como o time do Equador não deixa o adversário à vontade no terço final, ou próximo do terço final. Eles fecham muito, eles não dão tempo do jogador pensar. Você tem que ser muito rápido nessas transições, passe de primeira, para você tentar quebrar essa linha defensiva. E fora que agora eu acho que eles estão com bons goleiros. A grande crítica para a Copa de 2022 é que eles não tinham um grande goleiro. Tanto é que eles começaram a convocar o Galíndez, né, que é um jogador, um goleiro argentino, que se naturalizou equatoriano e que estava jogando em alto nível, né, lá no futebol equatoriano. Hoje ele está no Huracan, se eu estiver enganado. Não vou lembrar. Ele está no futebol argentino agora. E o Galíndez se firmou. Só que eles também têm um goleiraço, e isso eu te falo eles têm um goleiraço que é da Liga de Quito, que é o Gonçalo Vagem. O Gonçalo Vagem, se não é o Gonçalo Vagem, o São Paulo estaria na semifinal da Libertadores ano passado. Porque o Gonçalo Vagem fechou o gol e ele tem jogado demais. Ele falhou num jogo no amistoso contra, não sei se foi contra Marrocos ou Holanda, não vou lembrar, mas ele falhou, mas é um goleiraço. Então acho que nisso o Equador chega um pouquinho mais forte que 2022. Galíndez, consistente, só que já é mais velho, e o Gonçalo Vagem em alto nível, né? Então eu só espero que ele pare de convocar o Moisés Ramírez, que é uma das grandes críticas que eu tenho ao BKC, a convocação do Moisés Ramírez, que não vive grande momento, até no futebol francês ou belga, é um jogador muito doido, joga muito bem com os pés, mas é um jogador muito doido, já se equivocou diversas vezes. A confiança desse menino, ele acha que é o Neuer, e não é. Esse é o grande problema do Moisés Caicedo, o Moisés Ramírez, mas eu acho que a defesa vai sobressair, Pedro. A defesa, ela é muito forte, tem zagueiros em alto nível no futebol europeu, então acho que isso aí vai chamar mais atenção. Para o jogo de mata-mata, né, para o jogo de mata-mata, é melhor você ter uma defesa forte, porque em 1 ou 2 lances você consegue, ou numa bola parada, você consegue quebrar o time adversário, e aí você, com uma boa defesa, você consegue segurar o resultado e passar de fase. Então, eu vi seleções com boas defesas, eu estou lembrando até do Paraguai aqui em 2010, que tinha uma boa defesa, e foi passando de fase, até chegar até as quartas de final, enfrentando a Espanha. Então, dá para você ter uma boa defesa e ir longe numa Copa do Mundo.
É algo que faz muita diferença, e algo que me chama atenção também é a evolução, porque esse processo, como a gente já falou no começo do programa, ele começa com o Gustavo Alfaro, aí vem o Félix Sanches, aí vem o BKSS, e o desempenho da seleção, defensivamente falando, ele vai melhorando. Sim. Inclusive, depois da chegada do BKSS, o time não perde nas eliminatórias. Sim. Então, é uma... Defensivamente, a gente conseguiu ver essa evolução do Equador, mas, como a gente vem ressaltando aqui, a grande questão é que, do meio para frente, o time não tem acompanhado. Então, vamos àquela parte que todos esperam, vamos à projeção, grupos na tela. O Equador está no grupo E da Copa do Mundo, junto com a Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. Caso se classifique em primeiro, vai pegar um terceiro colocado. Classificando em segundo, eles pegam o segundo colocado do grupo I, que é o grupo da morte, e aí eu acredito que ou vai ser a Noruega, ou um reencontro contra o Senegal, que é quem eliminou o Equador da última Copa. E caso classifique em terceiro, pega um primeiro colocado. Vamos falar primeiro da fase de grupos. O que você espera do Equador na fase de grupos, com a Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao? Primeiro, jogos taticamente bem difíceis, complicados, sem muita emoção, uma guerra tática mesmo, guerra de espaços, como a gente fala hoje, né? Esse espaço é meu, superioridade numérica em alguns momentos, vai ser jogos complicados. Para mim, ganho de Curaçao, é um time fraco, não dá para comparar. Eu vi alguns amistosos aí, não acho que Curaçao vai ser a quarta força mesmo, né? O jogo com a Costa do Marfim vai ser um jogo parecido com o que ele teve com o Senegal ano passado, só que o Senegal é mais forte, só que vai ter que jogar utilizando muita força física também, né? Acelerar esse jogo, se defender bem. Eu acho que o Equador até pode ganhar de Costa do Marfim. Eu acho que tem condições de fazer isso, mas jogando no mínimo, né? E quanto à Alemanha, vai dificultar o jogo para a Alemanha. A Alemanha não vai ter facilidade, não. A Alemanha vai ter muita dificuldade de jogar contra o Equador, né? E aí o Equador vai ter que ser... O Equador vai ter, para passar de fase, pode até ir muito bem, né? Mas precisa ser eficiente nesses contra-ataques, precisa ser eficiente nesse jogo vertical. Se tiver eficiência nisso, 2, 3 bolas já resolve o jogo do Equador e pode estar classificado até muito bem nessa Copa do Mundo. Então, eu não vejo tão difícil assim o papel do... O BKSS é muito criticado, mas ele mesmo responde na coletiva, nós não tomamos gols e somos um time competitivo, ficamos em segundo. Então ele responde com números. Eu acho que é assim que o Equador também vai responder nessa Copa do Mundo, com números, e por isso para mim passa de fase. Para mim acho que até passa em segundo, tá? Passa em segundo para mim. Eu acompanho sua projeção para a fase de grupos. E é curioso porque o episódio da Costa do Marfim que a gente gravou é recente, né? Acho que tem 1, 2 semanas no máximo que a gente publicou. A Costa do Marfim é um time que eu acredito que tem um ataque melhor do que o Equador, com certeza, né? Não só em peças, mas no desempenho. Só que é um time que cede muito contra-ataque. Eu acho o Equador um time mais forte que a Costa do Marfim, mas eu acho que, para mim, o Equador tem, pensando em avançar de fase, tem a obrigação de ganhar da Costa do Marfim, porque se depender do saldo, eu consigo ver a Costa do Marfim fazendo mais saldo contra a Curaçao do que o Equador. Tá. Então isso pode acabar sendo um fator decisivo no chaveamento. Mas eu acredito que o Equador passe em segundo, e aí a gente projeta um confronto, provavelmente com Senegal ou Noruega. E eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. É difícil de prever aqui. E aí, na segunda fase, deve pegar um desses dois. E aí, para as oitavas, já deve entrar no caminho do Brasil, ou de uma Holanda, o Japão, sei lá. Mas a lógica seria nas oitavas o confronto contra o Brasil, caso passe da segunda fase, contra Senegal e Noruega. Então, o que você espera desses jogos aí? Eu também acho que vai ser muito complicado, tanto Senegal quanto Noruega. Nós vimos o jogo do Senegal. O Senegal também tem um jogo muito forte fisicamente, muito vertical, rápido nesses contra-ataques, né? Eu vejo um time mais forte.
A Noruega, confesso que eu vi muito pouco, né? Não vou opinar muito sobre isso, não, mas eu sei que é um jogo complicado, né? Então tem o Haaland, tem os jogadores técnicos ali na frente, definem bem. Então acho que o Equador vai ser complicado ir para as oitavas, sendo bem sincero. Mas se ele conseguir incomodar bastante a Alemanha, esse grupo precisa de confiança. E eu vejo esse time mais confiante que o da Copa passada. Se ganhar confiança, fazendo bons jogos contra a Alemanha, em Costa do Marfim, eu acho que ela chega forte. Assim, chega grandão para pegar o Senegal e Noruega. E eu consigo imaginar muito, mesmo que a Noruega... Porque a Noruega tem um ataque muito poderoso, né? Mesmo que eles marquem muitos gols na fase de grupos, eu consigo ver o Equador surpreendendo, levando para prorrogação, levando para os pênaltis, como os times sul-americanos costumam fazer, assim. A gente, antes da Copa, a gente sempre tem uma visão que os europeus vão acabar com os sul-americanos e tal, só que isso nunca acontece. Nunca aconteceu, assim, de os europeus sobrarem. A Colômbia levou a Inglaterra para prorrogação. Então, assim, sempre é muito difícil. Não, eu tô lembrando da Costa Rica, Pedrão. A Costa Rica, né, no Mundial 2014. Futebol defensivo, fechando bem os espaços, tá incomodando bastante. Foi chegando. Passou em primeiro no grupo da morte. Passou em primeiro, perdeu pro... Itália, Uruguai e Inglaterra. Acho que ela tira a Grécia. Quem que ela tira nas oitavas? Elimina, acho que é a Grécia, nas quartas perde pra Holanda. Perde pra Holanda, mas assim, por muito pouco também. Tipo assim, assim, eu acho que é por aí que o Equador vai avançar. Eu confio muito mais no Equador do que no Paraguai, por causa desse estilo de estar mais consistente a defesa, né? Eu acho que o caminho do Paraguai pode ser mais fácil, o grupo do Paraguai é mais fácil, com certeza. E sigo sendo um grande fã do profe Gustavo Alfaro, el caçador de utopias impossíveis. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pode falar aí mais uma vez do seu canal, o espaço é seu. Obrigado aí pela de novamente fazer um programa bacana, ficamos quase uma hora aqui conversando. E falando da seleção equatoriana, eu espero que a seleção equatoriana vá bem nesse Mundial. Eu torço para todos os times da América do Sul e acompanho o canal Sudaca Brasil, é o meu nicho, né? Eu falo sobre o futebol sul-americano, eu falo do futebol sul-americano para os brasileiros, esse é o intuito do canal. Então, fazendo raio-x de todos os times aí que estão disputando a Libertadores Sul-Americana. À medida que esses times vão enfrentando os times brasileiros, estou fazendo raio-x de todos os times. Então, vale a pena você conferir lá o canal Sudaca Brasil. E muitas histórias que eu conto, jogadores que eu indico no canal, que poderiam reforçar o seu time aqui no futebol brasileiro, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado ao Bruno, nosso especialista em América do Sul, que já é da casa. Sigam ele, se inscrevam no canal Sudaca Brasil, acompanhem o trabalho dele e também se inscrevam no nosso canal. Nos siga nas redes sociais, @VaiTerCopaPodcast no Instagram e no TikTok. Em breve nós voltamos para falar de mais uma seleção e se você chegou agora, fica que vai ter Copa.